Saudações académicas a todos, bem-vindos a mais um número do Programa da Ciência, da Inovação e do Conhecimento em Cabo Verde, Consciência. Esta edição do programa irá acompanhar o Fórum Mar, Fronteira do Conhecimento e Fonte de Riqueza das Nações, que decorreu na Ilha de São Vicente nos dias 21 e 22, com o propósito de debater e partilhar conhecimentos que ajudem a alavancar a pesquisa no domínio marinho em Cabo Verde, conhecer e divulgar os trabalhos que têm sido feitos nessa área. Não é por acaso que este fórum, intitulado Mar, Fronteira do Conhecimento e Nova Riqueza das Nações, se realiza aqui e agora. Na verdade, está consagrado em diversos documentos de política o Mindelo como o epicentro do almejado e já em construção cluster do Mar Cabo-Verdiano. O que é que significa este encontro para o INDP? Para já é uma oportunidade de nós partilharmos com a comunidade estudantil, académica, não é? Resultados de investigação feita aqui no Instituto, mas também conhecermos, não é? Aquilo que, portanto, a Universidade de Cabo Verde e outros participantes aqui vão dissertar, não é? Durante este encontro. Portanto, é uma oportunidade da gente poder levar para fora do Instituto o resultado daquilo que se faz aqui dentro. O mar é definido como sendo uma grande massa ou extensão de água salgada, que cobre a maior parte, 73% da superfície terrestre. Representa também a maior massa territorial do arquipélago de Cabo Verde nos seus 800.561 km² de zona económica exclusiva. A quarta nação africana no que toca ao território marítimo, superando centenas de vezes a superfície terrestre do país, que corresponde a 4.033 km². A dinamização do setor marinho constitui um dos grandes desafios da nossa transição de economia assente na reciclagem da ajuda pública ao desenvolvimento e nas remessas dos imigrantes para uma economia moderna, competitiva, inovadora, assente no conhecimento e plenamente inserida nas cadeias internacionais de geração de valor. A inovação e a investigação é um pilar fundamental, porque é transversal a todos os outros setores que compõem o cluster e, portanto, nós precisamos de instituições de referência que produzam conhecimento, que produzam formação profissional e que essa informação e esse conhecimento seja direcionado para o setor produtivo, fundamentalmente para as empresas que essencialmente irão produzir riqueza. Este setor, penso que pretende aprofundar onde nós estamos em termos de conhecimento, inovação e investigação, para podermos trabalhar essencialmente programas credíveis e que possam, num horizonte de curto e médio prazo, reverter a situação em termos de instituições de produção de conhecimento, investigação, INDP, Escola do Mar e outras instituições que atuam no país, mas a nível também da qualidade do conhecimento que nós iremos produzir nos próximos anos. A exploração dos recursos marinhos hoje só poderá ser feita de forma informada, conhecedora, atualizada e de forma sustentável. Sem o conhecimento de ponta, não será possível conhecer e valorizar empresarialmente a nossa biodiversidade, os nossos endemismos em peixes, em microalgas e outras dimensões. Para estimular esta partilha de conhecimento, o programa foi à Ilha do Porto Grande acompanhar in loco o encontro. Conversamos com diferentes intervenientes do evento, a começar pelo presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas, INDP, Óscar Melício. Cabo Verde tem mais de 150 vezes mar do que terra, não é? E logo, portanto, um ambiente enorme, ainda de certa forma, não totalmente, nem de longe nem de perto, conhecido. Logo, é preciso que a gente continue e cada vez com mais esforço e meios a estudar e a conhecer o mar que nós temos, a coluna d'água, portanto, os efeitos na biodiversidade, tudo aquilo que acontece neste oceano que não tem fronteiras e que proveito é que podemos tirar de todo este mar ainda muito desconhecido. A construção de um setor marinho moderno em Cabo Verde, capaz de retirar deste imenso mar recursos alavancadores da economia, talvez seja um dos pontos críticos da referida transição de modelos. O mar tem sido uma das maiores fontes de inspiração dos trovadores e é referido no programa do Governo da Sexta Legislatura como sendo um dos fatores estratégicos para o desenvolvimento, identificando as oportunidades que daí advêm, conformando o tão propalado cluster do mar. O desenvolvimento de um cluster de atividades económicas ligadas ao mar constitui inequivocamente uma das novas opções de desenvolvimento de Cabo Verde. O cluster do mar é o conhecimento e que temos que alavancar o conhecimento, alavancá-lo através de formação avançada, através
de parcerias internacionais, mas através de investigação e a ligação da investigação à inovação. Portanto, esse fórum visa trazer a comunidade científica ao debate e trazer nossos parceiros internacionais. Tivemos aqui pessoas que vieram do Tahiti e que vieram por via de Los Angeles, Londres, Lisboa, Praia, São Vicente. Portanto, um esforço enorme. Tivemos pessoas que vieram aqui da Escócia, não é? Mas tivemos aqui investigadores cabo-verdianos que estão com mão na massa. Nesse caso, mão na água, não é? Mão no mar. E que também estão a lidar com problemas cruciais, não é? Vimos debate de temas essenciais para o desenvolvimento. E isso que queríamos. Vimos, por exemplo, o questionamento, a abordagem da questão de áreas marinhas protegidas, não é? E o professor Beldade, que veio da Haiti, nos mostrou a felicidade desta solução. Bom, nós neste momento precisamos, a nível do setor das pescas, portanto, identificar o que temos, porque conhecer profundamente o que temos a diferentes níveis, a diferentes profundidades e diferentes áreas, recursos, não é? Precisamos desenvolver novas técnicas e tecnologias em termos de captura, desenvolver embarcações, portanto, adaptadas às nossas condições e à evolução do clima. A nível, portanto, do conhecimento, formação, precisamos de elevar a nossa qualidade de formação e inovação, sermos competitivos e formarmos para o mercado internacional, quer a nível, portanto, da investigação, produção de conhecimento, quer a nível da formação para, portanto, alocarmos à Marinha de Pesca, à Marinha do Comércio e às instituições que irão produzir o conhecimento. Por outro lado, a materialização da maior parte de tais atividades requer conhecimento científico avançado, tecnologia de ponta e capital humano altamente preparado, e até este momento ainda escassos no país. Considera que temos massa crítica suficiente para alavancar este setor? Não temos. É por isso que estamos a aposta suficiente na geração dessa massa crítica. Temos que apoiar doutoramentos. O PGCD é apenas um começo, é um programa importante, uma vez que, enfim, está a trazer cientistas de renome mundial a Cabo Verde, tem alunos também de várias nações aqui, mas queremos ter vários programas do mesmo tipo, para exatamente criarmos massa crítica. Há um mercado a nível mundial que procura, portanto, qualidade e diferentes valências em termos de formação. Nós, neste momento, portanto, temos um déficit, até porque temos no nosso mercado, portanto, já profissionais de países externos. Nós teremos que rapidamente e essencialmente fazer um salto qualitativo a nível da qualidade quer dos formantes e quer também da qualidade científica dos nossos profissionais. Torna-se necessária e urgente a aquisição de conhecimentos através da formação de cientistas e da inserção das instituições cabo-verdianas em redes internacionais de trabalho científico colaborativo. Mas também continuamos a formar cientistas fora de Cabo Verde. A China, por exemplo, é um grande parceiro nesta matéria. A Universidade Oceânica da China nos oferece, tem-nos oferecido bolsas de estudo para pós-graduação na área que identificamos como a área do cluster do mar, não é? Temos outros parceiros fora de Cabo Verde, Brasil, Portugal e outros, que têm-nos oferecido. Portanto, é preciso fazer aqui um esforço de formação avançada, não é? Isso é fundamental. Mas um cientista não se faz apenas com formação. Depois tem que ter projetos e tem que ter um regime de trabalho que estruturará o setor científico. Portanto, tudo isso está em construção. Nós, no próximo mês, iremos pôr em discussão o documento de estratégia para a ciência, onde estas questões estão equacionadas. Neste quadro, as instituições académicas de pesquisa cabo-verdianas são chamadas a desempenhar um papel de grande centralidade neste desafio nacional, papel que consiste, em primeiro lugar, em aumentar e atualizar o conhecimento que possuem das ciências do mar entendidas no sentido amplo do termo. Em segundo lugar, reajustar as agendas de investimento e de formação. E, por último, e não menos importante, delinear um programa de interação com o setor empresarial nacional. E, por último, mas não menos importante, delinear um programa de interação com o setor empresarial nacional, quer na perspectiva de implementar laços de colaboração com as empresas existentes, quer na incubação de um novo empresariado de base tecnológica, orientado para o mar.
Fala-se muito do cluster do mar, mas o que se verifica neste momento é o aumento dos preços dos produtos do mar. O que é que nos pode dizer sobre isso? Sabe, no mar acontece muita coisa que ainda não é bem conhecida. Portanto, há alterações do clima. Nós, por exemplo, aqui com o nosso Observatório de Cabo Verde Oceanográfico, estamos a observar algumas alterações da temperatura do mar que tem um efeito enorme, negativo, não é? Na produção primária e logo na produção de peixe. Não é? Preciso dizer que também cada vez pesca-se mais, não é? Temos um mercado crescente a nível do país e não só. Nós estamos a tentar entender, não é? Aquilo que está a acontecer com a abundância de peixe. É por isso é que vários estudos aqui apresentados refletem um bocado as preocupações da comunidade científica, mas também é preciso arranjarmos alternativas, não é? Portanto, a prospecção de novas espécies, a produção aquícola, não é? Por forma que possamos fazer face a declínios verificados no potencial de recursos da pesca. E é possível que a pesca ilegal, em certa medida, possa contribuir para a diminuição das espécies? Naturalmente, a pesca ilegal não regulamentada, não controlada, né, é um flagelo que afeta o mundo inteiro, é uma preocupação de todas as nações e pode perfeitamente, uma vez que não é registada, não aparece nas estatísticas. Não é? Isso pode, portanto, enviesar os resultados de investigação até. A diminuição da quantidade de peixe e a subida de preços pode estar ligada, no seu entender, às mudanças climáticas no Oceano Atlântico? Pode ser que esteja, depende do que a mudança climática está fazendo em toda a cadeia, em toda a rede trófica, em toda a cadeia alimentar. Se diminui a parte base da pirâmide trófica, consequentemente vai diminuir o recurso pesqueiro. Mas também tem que se fazer estudos, mas o INDP faz e tem que continuar fazendo, sobre a avaliação dos recursos, para ver até que ponto pode aplicar determinados esforços de pesca. Sabemos que está ligado a um projeto com a UNICEV. Em que consiste esse projeto? Eu trabalho com a UNICEV orientando os estudantes do curso de licenciatura em Biologia e Pesca. Eu trabalho com esses alunos em temas que são necessários para o setor e que não podemos fazer sozinho, então ele realiza o seu trabalho final de curso e nós temos respostas para os nossas questões que precisamos investir na investigação, como, por exemplo, o estudo da biologia reprodutiva da cavala, que já fizemos com ele, o estudo de ouriços, também fazemos trabalhos tratando dados de cruzeiros, que trazemos os dados e não temos mão de obra e os alunos funcionam. É uma união. É bom para o setor, para o INDP e é bom para a universidade. Fazemos trabalhos de iniciação científica. Tendo um grande território marítimo, uma zona económica exclusiva que alberga enormes potencialidades e recursos, temos que reconhecer, no entanto, que é basilar fazê-lo agora, para progredirmos. Mas, entretanto, possuímos um débil conhecimento do nosso ecossistema marinho e dispomos igualmente de um fraco domínio das recentes aquisições das ciências do mar, quer no tocante à renovadora e dinâmica área das biotecnologias, ou seja, o conhecimento de micro-organismos e de biomoléculas, quer as de oceanografia. A biologia reprodutiva é o estudo, como já está dizendo, da parte reprodutiva dos animais, no caso dos peixes que nós desenvolvemos. É o estudo que determina o potencial reprodutivo e as épocas, por exemplo, de defeso das pescas para evitar a sobrepesca. E assim é muito importante também para o desenvolvimento da aquacultura, porque ele é quem produz a semente que vamos engordar para vender o produto. É um estudo que pode ser feito com várias ferramentas, inclusive com a ferramenta microscópica, histológica, com outras ferramentas de dados numéricos e que conjugamos todos esses dados para dar uma melhor resposta aos recursos pesqueiros e à aquacultura. Doutora Maria Dornelas é especialista em macroecologia e padrões de biodiversidade. Cabo Verde é um país rico em recursos marinhos ou não? Sem dúvida que sim. Não hesito sequer a responder essa pergunta, sem dúvida que sim. Do meu ponto de vista, porque estudo biodiversidade, a riqueza específica é particularmente importante e Cabo Verde
é muito rico, nomeadamente em espécies endémicas, espécies que existem aqui e em mais lado nenhum. E isso faz parte do património natural de Cabo Verde. E portanto, desse ponto de vista, acho que é muito importante preservar esse património, porque se perdermos estas espécies, perde o mundo inteiro. Não existem aqui em mais lado nenhum. Há muita coisa que nós desconhecemos, por seguinte devemos preservar antes que percamos sem conhecer. Em termos de aves, nós temos, por exemplo, a laúda haze, em termos dos conos, como havia referido, tem um alto grau de endemismo e, além de serem endémicos, por exemplo, a nível do país, e são alguns endémicos, a nível de uma ilha, inclusive existe um conos que é endémico da Baía de Mordeira, e no seguinte, se esse ecossistema que for colocado em perigo, se essa espécie desaparecer, desaparece em todo o mundo. Pelo fato de nós termos um alto grau de endemismo, sim que é urgente tomarmos medidas, e além de nós termos um alto grau de endemismo, nós temos muitas fragilidades. A ambição de uma economia marinha moderna, inovadora e competitiva não poderá ser realizada de forma tradicional, com tecnologias ultrapassadas e à margem dos processos de conhecimento registados no domínio das ciências do mar. E como irá funcionar a Escola do Mar que será edificada aqui em São Vicente? A Escola do Mar será uma unidade associada à Universidade de Cabo Verde, não é? E que promoverá formações ligadas ao mar. Isso terá também, fará formação de nível superior, avançado, mas também formação profissional, formações curtas e tem ambições de captar alunos e professores a nível internacional. Cabo Verde, como um país oceânico, tem que ter a ambição de ter uma escola bandeira na área do mar. Então é isso, estamos a trabalhar com a Universidade de Cabo Verde nessa direção. O Governo já aprovou uma resolução, há um grupo criado para se trabalhar no sentido de termos uma escola do mar, mas que seja uma das bandeiras académicas de Cabo Verde. Como fazer para tirar proveito desta riqueza e esta biodiversidade existente? Tem que se encontrar soluções de compromisso, soluções de desenvolvimento sustentável. Acho que já acabou o tempo em que a conservação era a conservação por si própria, em que se excluía os humanos de algumas áreas para exclusivamente a preservação da biodiversidade por si própria. Acho que entramos numa época em que se procura preservar e desenvolver, portanto, encontrar estratégias que permitem a valorização dos recursos da biodiversidade, dos recursos naturais, a longo prazo para as gerações futuras, nomeadamente através da valorização do ponto de vista do turismo. Há cada vez mais um turismo da natureza, um turismo da biodiversidade, e isso é muito importante, portanto, arranjar alternativas de mecanismos de geração de riqueza que permitem simultaneamente o desenvolvimento económico e também, mas um desenvolvimento económico a longo prazo e sustentável. Para além da valorização e da preservação deste património, como fazer também para aumentar a industrialização com ganhos, nomeadamente no PIB? É impensável ter um desenvolvimento que não inclua indústria, mas é importante que a indústria
em parceria com os cientistas, encontre soluções de industrialização verdes que, mais uma vez, se focam na sustentabilidade. A tecnologia de ponta tem toda essa vertente em consideração. E é importante, em particular, para países como Cabo Verde, que são ricos em biodiversidade, sim, assegurar que existe um desenvolvimento industrial, mas que este desenvolvimento industrial tem em consideração a preservação do património único de Cabo Verde, e nomeadamente o património de biodiversidade de Cabo Verde. Neste momento temos um grande desafio no setor das pescas, que é aumentar a captura, pelo menos para responder à procura da indústria transformadora. Temos uma grande capacidade em indústria transformadora, que neste momento, portanto, tem déficit de produto de poder transformar. Eu penso que, fundamentalmente, nesse domínio temos que rapidamente conseguir aumentar a nossa captura, e esse produto que queremos que seja transformado para ter um valor acrescentado e produzir essencialmente aumentar. Acredito sim, respondendo, que nós temos capacidade de aumentar a nossa exportação nesse domínio. Vai-se passando o tempo em que a exploração do mar, quer pela pesca ou pela aquacultura sustentáveis, através do cultivo de algas ou por outras formas, possa ser entendida como antagónica ou mesmo contraditória com a atitude ética face ao ecossistema marinho. Atitude que aconselha medidas de proteção e de regulamentação no acesso aos recursos. O desenvolvimento da aquacultura pode contribuir para a oferta de proteína animal em Cabo Verde? Com certeza, a aquacultura tem sido desenvolvida com muita rapidez em todo o mundo por conta da necessidade de produzir proteína animal para a população humana que cresce aceleradamente. Estou convencida que a aquacultura é essencial para uma aquacultura que seja sustentável e que não tenha demasiados impactos no ecossistema em que se insere. É essencial para assegurar a longo prazo o acesso à proteína da pesca de uma forma sustentável. Nós, da parte terrestre, há muitos anos que passámos de caçar e passamos a cultivar os animais que comemos. Acho que é inevitável que isso aconteça também com os animais do mar. Portanto, não passava para a cabeça de um careca usar um bulldozer para apanhar, sei lá, vacas ou coelhos, e no entanto nós fazemos isso diariamente no mar, porque os efeitos não são visíveis da superfície do mar. Claro que se mandamos tanto mergulhadores como submarinos explorar o fundo do mar, os efeitos são dramáticos, e isto mais cedo ou mais tarde, se nós queremos explorar de forma sustentada os recursos marinhos em particular, e um país como Cabo Verde, que tem mais mar do que terra, e portanto isto é muito importante, tem obrigatoriamente que passar pela aquacultura. Desde que seja uma aquacultura eficiente e uma aquacultura verde, digamos assim. Tem que se fazer uma aquacultura responsável. E se aconselha procurar espécies nativas que já estejam sendo cultivadas em outras partes do mundo, porque já se conhecem os riscos e que provavelmente já estão adaptadas a esse ambiente. As espécies exóticas, elas podem concorrer com as espécies locais, elas podem transmitir doenças e outros resultados que a gente não conhece, que muitas vezes esse estudo é feito, não tem sido muito feito com a introdução, mas os que têm sido introduzidos têm trazido vários problemas. Aqui estamos trabalhando com a tilápia. A tilápia está na lista das 100 piores pestes invasoras de espécie exótica. O INDP, junto com a FAO, fez um estudo do impacto sobre o ambiente. E sabemos que existe o risco e consegue-se diminuir este risco até 1%. Não tirando totalmente o risco, mas 1% existe. E isso pode ser minimizado através de um tratamento de água, para que a água que saia dos tanques não volte para o mar. Essa espécie de tilápia, ela tem sido a responsável por um grande desenvolvimento da aquacultura no Brasil, mas ela tem sido muito utilizada nas barragens e com muito sucesso e com uma produção muito alta. Eu acho que ela é muito bem aplicável para as nossas barragens em Cabo Verde, agora com muita ressalva para o mar.
A tilápia que está sendo utilizada é um híbrido. O híbrido é o cruzamento de duas espécies diferentes. Os animais que são modificados geneticamente, eles têm um potencial que nós não conhecemos. Podendo ser mais bem dotados do que os naturais. Então, tem que ter muito cuidado com essa introdução. E depois, essa espécie é tida como, como já disse, que está na lista dos 100 piores. Então, tem que ter cautela. Ela é uma espécie que pode transmitir doença, que ela pode concorrer com as espécies locais, mesmo ela sendo cultivada em ambiente de água doce, ela tem seus antecedentes, são de água salgada. Eu sou muito cética acerca da aquacultura. Eu acho que nós não podemos ganhar todas as batalhas. E talvez a batalha da aquacultura não possamos ganhar. A aquacultura definitivamente não é solução. Definitivamente. A aquacultura tem problemas de inbreeding genético. Os peixes que nós produzimos nas aquaculturas são geneticamente inferiores aos que estão cá fora. A libertação de espécies da aquacultura podem altamente influenciar a fauna local. Por isso, definitivamente não é solução. Mas também pode-nos dar tempo. Pode-nos dar tempo, não é? Nós produzimos peixes na aquacultura, alimentamos uma população e dá-nos tempo para arranjar soluções mais definitivas. Por isso, esta é a minha opinião muito pessoal sobre as aquaculturas. Mesmo que sejam peixes geneticamente modificados? Eu não tenho nada contra os geneticamente modificados. Nada. Hoje ainda está para ser provado porque é que os produtos geneticamente modificados nos possam fazer mal. Isto é a minha opção pessoal. Eu acho que é uma propaganda um bocadinho enganosa. Cabo Verde não tem experiência e nunca teve experiência em agricultura. A agricultura é uma área muito zootécnica, uma área muito técnica, que carece de muita experiência prática e nós temos essa questão. Precisamos trazer pessoas experientes para nos ensinar a fazer agricultura em tempo real, ou seja, que agricultura para Cabo Verde? No meu tipo de pensar, a tanques em terra, por exemplo, de camarão ou de tilápia ou desses tipos de produtos, não é para mim, uma opinião bastante pessoal, não é a melhor estratégia. A melhor estratégia para Cabo Verde, se calhar, seria aproveitar uma agricultura, não digo extensiva, mas semi-intensiva, tipo a agricultura costeira, com tanques no litoral, aproveitando a altura da maré para naturalmente encher os tanques. Se calhar estarei a falar de algocultura, estarei a falar somente de engorda de algumas espécies importantes, como a garopa, como o badejo, mas só da engorda. Nós não teríamos capacidade de fechar o ciclo em cativeiro, teríamos capacidade assim de desenvolver juvenis ou de pegar juvenis no ambiente selvagem e promover a engorda. A algocultura, sim, é uma iniciativa muito interessante de ensinar os cabo-verdianos a comer alga, ou, por exemplo, promover várias iniciativas da biotecnologia marinha e aproveitar princípios ativos através da algocultura. Eu penso que a algocultura pode ser um ponto de partida para a agricultura. Agora, resolver os produtos da pesca, acho que não, porque Cabo Verde tem que criar condições para que os recursos sejam mais sustentáveis. Quando é que os cabo-verdianos poderão comer peixes provenientes da aquacultura? Esperemos que em breve. Esse projeto, que é um projeto piloto, para já, o objetivo fundamental é poder produzir isco vivo para a pesca do atum, mas por que não, portanto, se continuar o projeto e com resultados que esperemos que sejam positivos, podemos vir a ter também um produto que também não é tradicional em Cabo Verde, mas isso vai levar o seu tempo ainda. Neste momento, pelo que pudemos constatar, estão a utilizar a tilápia, considerados perigosos. Foram tomadas todas as medidas? Depende daquilo que consideramos como perigosos. Portanto, não é uma espécie de Cabo Verde, uma espécie exótica. É uma espécie já muito bem estudada e introduzida em vários países para a aquacultura, tomadas as medidas necessárias. Portanto, estamos a falar de machos esterilizados, portanto, que mesmo que utilizadas no ambiente marinho não irá ocorrer a sua reprodução no meio aquático. Portanto, para já é uma das... E foi feito, com a colaboração da FAO, um estudo, uma análise de risco que nos aponta para que riscos que poderão existir e que medidas que devem ser tomadas. Mas agora, como é possível prevenir a entrada de espécies invasoras em Cabo Verde? Ok. Estamos a falar de espécies de flora e fauna, controle muito rígido nas alfândegas. Rígido. Do mar, controle marítimo.
barcos são impedidos de lavar as águas do balastro junto aos postos, tem que haver controle, os barcos aproximam-se da zona exclusiva económica de Cabo Verde, tem que haver um controle, tem que saber o que é que anda na zona exclusiva económica de Cabo Verde. Por outro lado, Cabo Verde está no meio do Atlântico, temos correntes, uma corrente que vem do Brasil. Mais uma vez, não podemos controlar tudo, podemos talvez minimizar. Sim. Definitivamente no controle das alfândegas algo tem que ser feito. Eu entrei em Cabo Verde, não me fizeram nada, eu venho do Reino Unido, parei em Portugal, eu podia ter vindo com insetos, com coisa. Não me fizeram nada. Por isso eu apelo uma maior controle nas alfândegas. No mar, barcos, muita atenção aos barcos. De resto, se fizerem isso, já estão a olhar muito pela fauna e flora de Cabo Verde. Vocês têm 150 vezes mais área de mar que área de terra, é muita área. É difícil. Não é impossível, mas é difícil. Nós temos acima de 734 mil quilómetros quadrados de mar. Não é coisa fácil controlar todo este oceano, não é? Mas há iniciativas que estão sendo, portanto, levadas a cabo, nomeadamente a instalação de sistema de radares, do sistema de monitorização de navios, portanto, com recurso à tecnologia satélite, não é? Formação de observadores de bordo, portanto, pessoal de fiscalização das pescas, são todas essas medidas que estão sendo implementadas de forma a que possamos cada vez mais controlar a atividade pesqueira levada a cabo, quer por operadores nacionais, como por outros observadores estrangeiros que operam no quadro de acordos de cooperação com Cabo Verde. Quais as espécies consideradas invasoras, tendo em conta que estamos no meio do oceano? Aqui vocês em Cabo Verde podem ter muitos problemas. Vocês neste momento, eu ontem li, têm qualquer coisa como 80 espécies endémicas de flora. Não sei quantas é que de fauna, mas tem muitas. Eu contei uma história agora cá dentro que eu venho de St. Andrews, na Universidade de St. Andrews na Escócia, e nós lá no museu temos um lagarto gigante da ilha de Santa Luzia, que foi extinto aqui por vocês, pela introdução de gatos e ratos, que também não são espécies endémicas de Cabo Verde, foram trazidas, por isso nesse sentido também podemos contar como espécies invasivas. Temos também potencialmente o peixe-leão, que supostamente apareceu há coisa de um mês, foi visto agora aqui no Ilhéu. Mais espécies invasivas, tem a lagosta, eu não sei o nome do nome, a lagosta do Mar do Norte, que aparentemente também já está aqui em baixo, em Cabo Verde. Por isso vocês têm algumas espécies invasivas. Agora a minha preocupação, a minha pergunta é talvez, e é aproveitar isto, temos aqui o Ministro, é atuar antes que o problema se torne para lá economicamente não viável. Por isso acho que há um reconhecimento de um potencial problema em Cabo Verde. Vamos atuar, não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, porque o amanhã pode ser muito caro. Podia citar-nos algumas espécies consideradas de risco? Espécies de risco, o budião, a garopinha. A garopinha, por exemplo, vocês vão aos mercados de peixe e a garopinha faz parte do prato de qualquer cabo-verdiano. A garopinha é extinta pelo peixe-leão. A partir do momento que o peixe-leão se estabeleça em Cabo Verde, eu vejo o futuro da garopinha muito dramático, por isso. E tem um efeito direto logo na economia de Cabo Verde. Um bom argumento é usar o turismo de Cabo Verde. Muitas pessoas vêm a Cabo Verde pelo que vocês têm aqui. E se vocês perdem o que têm aqui na água, perdem o turismo. Perdendo o turismo, é caro, é muito caro. Mas é muito mais caro não fazer nada. Nós temos deparado que algumas espécies do Atlântico Ocidental, ou Atlântico do Oeste, estou a falar da costa norte-americana, norte-sul, algumas espécies têm chegado a Cabo Verde. Acabamos de publicar, conjuntamente com várias universidades estrangeiras, onde temos a liderança cabo-verdiana, um artigo que mostra que um bidião do Brasil, que era endémico, deixou de ser porque apareceu aqui em Cabo Verde, e já está em Cabo Verde. Uma lagosta do Caribe já está em Cabo Verde. Agora estamos a viver na iminência de uma eventual chegada do peixe-leão, que é uma questão muito séria, porque é uma epidemia no Atlântico e desgraça onde chega a nível de espécies pequenas. Detectámos há bem pouco tempo um octocoral invasor na marina do Mindelo. Eles sabem disto, nós falamos disso, saiu no jornal. Se a fase larvar consegue sobreviver às águas de lastro, ao balastro, à água de lastro dos navios, e se os capitães não tiverem uma sensibilidade de pegar a água ali e deitar aqui, esse é um bom vetor de introdução de muitas espécies invasoras. E tem sido. Muita espécie do Indo-Pacífico que entrou no Mediterrâneo e foi para o Atlântico, desta forma.
O que eu tenho lido e outros colegas têm teorizado é uma teoria que chamamos de rafting, que basicamente é peixes costeiros recifais aproveitando estruturas flutuantes, a maior parte é lixo, ou um palete, ou um bocado de uma estrutura que tenha pelo menos 3, 4, 5 metros quadrados e que flutuam no oceano. Esses peixes costeiros juvenis conseguem aproveitar de baixo essas estruturas e atravessar o Atlântico, porque as correntes daqui de Cabo Verde, temos a corrente das Canárias, temos a zona frontal de Cabo Verde que liga com a corrente norte equatorial que flui para o Brasil. Mas em certo período do ano, numa época do ano muito particular, essa questão tem sido negligenciada, temos uma chamada contracorrente equatorial, que a corrente vem do lado do Brasil ou vem do lado do Caribe para Cabo Verde e nessa época atinge boa parte do arquipélago, a contracorrente equatorial. Pensamos que esta tem sido a principal via para muitas espécies recifais costeiros, porque eles não fazem nada no oceano aberto, não vão aventurar. Precisam de uma estrutura, de uma ilha tipo ou uma ilha artificial, e o lixo no oceano, as grandes tempestades que têm acontecido, tudo isso favorece, então, esse movimento. Uma questão interessante também, do ponto de vista científico, é que vários eventos que têm acontecido recentemente e que nós temos detectado, nós ficamos na dúvida se são eventos recentes, não é? Se são coisas que estão a acontecer agora, ou se calhar sempre aconteceram, ou já mais de 50 anos estão a acontecer, ou se é a maior investida científica que nós temos tido na área, ou mais biólogos, mais pessoas com conhecimento, e estamos a ter a capacidade de detectar mais rapidamente esses eventos, então ficamos na dúvida. O que fazer para tirar melhor proveito de Santa Luzia e da riqueza que nos falou? Ora bem, Santa Luzia ainda está, o processo de áreas marinhas protegidas ainda é um processo que ainda não está efetivado na prática. Mas Santa Luzia tem riquezas extraordinárias, porque não tem a presença humana, então, mesmo com a pesca, preserva muitas espécies que não são observadas em outras ilhas, tem recursos, só que realmente podemos tirar maior proveito a nível de conservação, ter áreas protegidas, sim, toda ela é uma área marinha protegida, mas zonas parciais onde turistas podem visitar, nacionais podem visitar, porque é território nacional. E com isto, porventura com efetivação, com guardas de parque, com uma zona de repouso, a própria reserva pode ser autossuficiente, não é? Nesta questão. Mas a Santa Luzia tem muitos recursos, na verdade. Inclusive, nós detectamos no ilhéuzinho, o pequeno ilhéu que existe no sul, um gastrópode que tudo indica que é exclusivo dali, não existe em nenhuma outra parte no arquipélago. Então, Santa Luzia é um lugar muito interessante, vale a pena conhecer e preservar. A bibliografia nos diz que Santa Luzia é um caso de paper park, ou seja, um parque só ainda no papel, na prática não funciona, é de livre acesso, qualquer pessoa pode pegar um bote no calhau e ir para Santa Luzia, todos devemos ter acesso ao território nacional, mas sendo uma área protegida deve ter regras e as regras devem ser bastante claras, não é? Mas infelizmente ainda a pesca com rede de malha, a pesca com garrafa, com espingarda, enfim, há uma série de iniciativas que não compactuam o que o governo realmente quer com aquela área. É preciso rapidamente efetivar a área marinha protegida para que possamos rapidamente também, do ponto de vista científico, da parte de biologia marinha, testar o efeito de reserva, testar se a reserva está a surtir efeito, quais zonas da ilha onde tem mais efeito, ou se calhar zonas que podem ter uma conservação a nível de proteção integral, outras parciais e assim por diante. Nós, a única área marinha protegida que temos agora é a Santa Luzia, que está como está.
Na prática temos a Baía da Mordeira e outras zonas que estão no trabalho no projeto de consolidação das áreas protegidas de Cabo Verde. Pensamos nós que São Vicente, várias ilhas de Cabo Verde têm zonas icónicas que precisam ser preservadas, uma proteção parcial, faseada, por 3 anos, por 4 anos, e testar efeito de reserva, porque pensamos que, criando zonas protegidas, nós não só protegemos aquela zona em si, mas estamos a criar condições para que a vida que de lá brota, tipo larvas e a força que de lá sai, pode inclusive ajudar outras ilhas. Isso também entra nos projetos de conectividade que nós tencionamos fazer. Existe uma aposta na criação de um banco de algas. Quais os ganhos é que prevê com esta criação? É engraçado. Bancos de algas, eu não sei qual é que é o propósito do banco de algas aqui em Cabo Verde. Na Austrália eles têm banco de algas para combustível, para biocombustível. Resultados fantásticos. Mas, ao par das aquaculturas, mais uma vez, não pode ser solução única. Nós não podemos fazer um banco de algas e pronto, agora todos os transportes públicos vão correr a bioalgas. Não pode ser. Como complementaridade, sim, concordo. É essencial nós começarmos a arranjar, a diversificar os nossos recursos, seja na aquacultura, para dar peixe às pessoas, seja na bioalga, para fornecer combustível, mas complementar, não ser unicamente. Porque, mais uma vez, se nós dependemos só na bioalga, e a bioalga nós temos que apanhar algas, Cabo Verde não tem muita área. O sucesso das bioalgas requerem áreas extensas, muito extensas. O professor tem estado no PGCD, certo? Como é que tem sido a relação com os alunos? Fantástico. Eu vou tentar ser honesto aqui. Eu estava com um bocadinho de pé atrás. A qualidade dos alunos. Eu saí de Portugal há 12 anos. Fui para a Austrália, fui para a Escócia, voltei para a Austrália. Tenho pouco contacto com os portugueses. Por isso a minha impressão dos portugueses é uma impressão de há 12 anos. Não queriam fazer muitas coisas. Cheguei aqui, esta aula, eu tiro-lhes os chapéus a todos eles. Eu é que estou grato a eles me terem deixado de vir aqui, aprendido com eles, uma humildade, um gosto de aprender. Temos pessoas de biomédicas, pessoas de engenharia, pessoas de virologia, alguns de biologia marinha, e todos eles com um sentido crítico saudável, não é dizer mal por dizer mal, não, crítico, para tentar desenvolver, melhorar, com vontade. Ontem fomos para o mar, havia 2 rapazes que não sabiam nadar, nós fomos fazer com umas máscaras, comprámos umas máscaras, não queriam sair da água, havia pessoas que nunca tinham posto uma máscara e que tinham visto, isto é tão rico, isto tem tanto peixe, isto é tão bonito. É um projeto fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde e dos países de língua oficial portuguesa. Criámos esta massa crítica de pessoas que vão mudar o mundo, que vão mudar os países africanos. Tenho imenso orgulho em ter sido convidada para participar no PGCD. É um grupo de alunos extraordinário, tem sido uma verdadeira honra para mim participar neste. O interesse deles é enorme, vêm com ideias e não tenho dúvidas que, ao estar a participar nisto, estou a contribuir para a formação de quem eu espero que venham a ser verdadeiros líderes científicos e, quem sabe, talvez políticos dos países que participam. Portanto, é possivelmente a coisa mais importante que vou fazer este ano inteiro. Então está satisfeita com o nível encontrado? Muitíssimo. Surpreendida até, porque comparado com alunos, eu sou professora na Escócia, e os meus alunos escoceses, não quero falar mal deles, são fantásticos, mas encontro aqui um empenho e um entusiasmo que eu acho que vem em parte da cultura. Aprendi esta semana que São Tomé e Príncipe é um país líder mundial ao nível da conservação, porque 30% do seu território terrestre são áreas protegidas. Penso que não há mais nenhum país no mundo em que isto aconteça. E foi um aluno do PGCD que me ensinou isto, o Gulai. Aprendi também de projetos de conservação que são feitos aqui em Cabo Verde. O Samir contou-nos de um trabalho fantástico que tem vindo a ser feito na Boa Vista pelo grupo em que ele está envolvido. E, portanto, para mim, sim, eu vim cá ensinar, mas vim também aprender muito. Nós gostaríamos que os alunos cabo-verdianos que se candidatassem às próximas edições, porque aqueles que lá estão bem, estão felizes
estão a sentir que valeu a pena. Sobretudo porque há boas condições, os alunos têm bolsas que são boas em termos quantitativos, não é? E que permitem uma dedicação integral ao programa. Portanto, que venham mais candidatos cabo-verdianos. O acesso ao programa é um acesso competitivo, aqui não há cotas para países, nem para pessoas, nem para instituições, e ainda bem. As pessoas têm que ter mérito para entrar no programa, e, portanto, há alunos cabo-verdianos de mérito e que venham, que estamos à espera deles. Sem estarmos na posse do conhecimento avançado, do conhecimento de fronteira, isso é uma estratégia institucional para o adquirirmos, quer através da formação de pós-graduação, mestrados, doutoramentos e pós-doutoramentos, quer através da criação de projetos e centros de investigação. A promessa de virmos a criar uma pujante indústria de exploração de recursos marinhos, que vai desde o pescado às microalgas, será, pois, não só incumprida, como incumprível, ou apenas uma miragem. Esse é o primeiro passo para a criação da massa crítica que se pretende. Exatamente. Programas de formação doutoral aqui e em sanduíche, mas com início aqui em Cabo Verde, mas também programas de formação fora de Cabo Verde. Como disse, nós estamos a pôr editais de recrutamento para formação avançada, mestrados e doutoramentos fora de Cabo Verde. É preciso que as pessoas tenham uma grande abertura para novos países, né, que são parceiros de Cabo Verde, Turquia, Índia, outros países, não aqueles tradicionais, mas que as pessoas, sobretudo jovens, né, que apostem nesses novos destinos de formação científica. Os cientistas cabo-verdianos não devem abrir mão do papel social de exercer pedagogia, mostrando à sociedade cabo-verdiana o potencial transformador dessa ferramenta que é a ciência. Não apenas pela urgência do desenvolvimento económico de Cabo Verde, mas pelo futuro da vida no nosso planeta. Ciência já, mas uma ciência alinhada com a inovação e com a criação de riqueza, fonte de um novo empresariado. Há que ter a consciência de que a exploração do mar, ou mesmo o próprio exercício de soberania nacional sobre o oceano, devem estar compaginados com as convenções internacionais em matéria de proteção ambiental.